Olá pessoal, hoje nós vamos tratar aí, dando sequência ao nosso livrinho, Meu Pequeno Evangelho. Hoje vamos falar sobre o capítulo que remete à ideia do trabalho. E trabalho esse que está associado aí muito mais do que entendermos atividades como um todo, sejam elas profissionais ou não. A história muito bem trouxe o conceito de bater e abrir-se-vos-á, pedir e obtereis, buscai e achareis, no contexto em que Jesus, na verdade, demonstrava, não separando aqui, indo aos detalhes, às minúcias de cada um desses eventos, mas procurando aí de alguma forma mostrar a necessidade do empenho, da dedicação, do esforço no aprendizado. E a historinha narra de forma muito simples a situação em que a Mônica procurava, na verdade, queria muito encontrar o seu coelho e procurou em vários lugares e acabou, na verdade, batendo a porta da casa do Cebolinha e encontrou lá o seu coelho. E aí o primo André menciona com clareza que foi o esforço dela, o empenho em procurar, em ir atrás, é que fez com que ela encontrasse. Essa estrutura está muito clara no Evangelho, quando no capítulo 25 traz ali exatamente essa proposta, de que a nossa evolução depende muito desse aprendizado, dessa construção diária, que nós não vamos, na verdade, conhecer física estudando um dia antes da prova. Nós não vamos entender o amor amando um único dia ou numa única experiência que tivemos de um amor profundo. É preciso uma construção muito mais demorada, que vai se envolvendo, na verdade, em existências consecutivas. E é isso que dá o brilhantismo de mostrar que a espiritualidade não traz nada pronto. Enquanto muitos estão aguardando a chegada do mundo de regeneração, não estão observando que, na verdade, esse mundo de regeneração vai ser construído à base de muito esforço, muita dedicação, muito trabalho de cada um, individual e coletivamente, isso se organizando. Então, essa perspectiva trazida pelo Evangelho de mostrar-nos que nós não vamos aguardar as coisas acontecerem, mas do contrário, se assim o fosse, ficarmos esperando a espiritualidade superior resolver os problemas ou nos enviar sempre as inspirações para que possamos fazer, no fundo é aquele contexto em que todo mundo já conhece, né, dos grandes homens, dos grandes inventores que sempre disseram que era 99% de transpiração, esforço, dedicação, conhecimento, estudo e 1% de inspiração, porque ela fatalmente, ela vem quando nós nos dispomos ou nos predispomos a realizar. Mas para ficar mais claro ainda, eu trago aqui a leitura de duas mensagens, um tanto curtas na verdade, apenas alguns trechos que eu vou fazer uma leitura de Emmanuel na revista O Reformador e que parece que para nós hoje seria extremamente oportuno em relação aos nossos filhos pensarmos a respeito delas. A primeira delas, do ano de 1955, da revista O Reformador, então, diz assim Emmanuel na mensagem Pedi e obtereis. Vejam o cuidado e o zelo do benfeitor quanto aos pedidos que nós fazemos e aquilo que queremos ir atrás. Quem pede riqueza material e não se previne contra as tentações da ociosidade e do egoísmo, certamente obtém fortuna de mistura com amargas provações. Um cuidado importante. Dando sequência, quem pede a beleza física e não trabalha contra a vaidade costuma receber a graça do equilíbrio orgânico em associação com dolorosas inquietudes. Quem roga o bastão da autoridade e não se imuniza contra o vírus da tirania e da violência, sem dúvida guardará o poder humano entre nuvens de maldição e sofrimento. Quem solicita favores da inteligência e não se esforça por destruir em si mesmo, os germes do orgulho, adquire os talentos da intelectualidade, revestidos de grandes ilusões que arrojam a alma invigilante aos despenhadeiros do remorso tardio. Então aqui o primeiro alerta que o benfeitor nos faz é ao cuidado daquilo que nós estamos procurando. Se queremos efetivamente, o problema não é obtê-los, como ele vai falar mais adiante nessa mensagem, mas é se nós estamos prontos para viver aquilo que estamos pedindo.
Então, o cuidado ao transmitir aos nossos filhos também essa situação, ela precisa ser pensada. Muitas vezes nós queremos, obviamente, coisas melhores, situações melhores, o que nos mostra um empenho em sermos melhores. Entretanto, precisamos sempre tomar esse cuidado de saber se nós estamos prontos para chegar ou para alçar esses voos maiores. Nós vemos muitas vezes propagandas, publicidades dizendo para que nós façamos isso, façamos aquilo e nos tornemos os melhores, os maiores, grandiosos no meio de toda a população, ou pelo menos da comunidade onde estamos, e nos esquecemos de que quando estivermos lá, precisaremos pensar na vaidade, no orgulho, para que não criemos obstáculos ainda maiores do que os que já enfrentamos nesse sentido. Não é não buscar, é saber que se encontrarmos, como estaremos, na verdade, preparados. Vejam quão importante isso é para os nossos filhos, na educação que nós damos e na forma como vamos auxiliá-los a almejar coisas melhores. Na sequência, o benfeitor ainda traduz agora explicando a mensagem. Não é a riqueza material que fere os interesses do espírito, e sim o mau uso que fazemos dela. Não é a forma aprimorada que perturba a consciência, e sim a nossa atitude condenável nos favores da vida. Não é o poder que humilha a alma, e sim a nossa conduta menos digna dentro das aplicações dos recursos que lhe dizem respeito. E não é a inteligência que nos projeta ao abismo do infortúnio, mas sim a nossa diretriz reprovável nos abusos do raciocínio. Então aqui o benfeitor esclarece-nos que efetivamente, sabendo o porquê e se nós estamos prontos para alçar esses voos da inteligência, da autoridade, do amor e da beleza, de todos os elementos aqui mencionados, não há nenhum inconveniente, desde que nós tenhamos a humildade de nos reconhecermos no local onde nós estamos, para saber como pedir e como chegar até lá. E encerrando a mensagem, ele então nos diz: pedi e obtereis, ensinou o mestre. Depende de nossa solicitação a resposta do bem ou do mal. Tudo é bom para quem cultiva a bondade. Tudo é puro para quem guarda a pureza. Quem se ilumina jamais luta com as trevas que lhe fogem à presença brilhante. Olha que legal isso. Quem se ilumina jamais luta com as trevas que lhe fogem à presença brilhante. Então, independente se eu estou na ausência de inteligência, de autoridade, na ausência de beleza, na ausência, na verdade, de poder ou de condições financeiras, eu brilho, posso brilhar. E se estou no meio de cada uma delas, também. Há que se ter aí, é como ele disse, ele mesmo mencionou aqui, o cuidado de saber se estamos brilhando ou não quando encontramos essas condições. Sirvamos, pois, a Deus onde estivermos, procurando com o serviço incessante do bem, descobrir-lhe a divina vontade de modo a cumpri-la hoje, aqui e agora, em favor de nossa própria felicidade. Então aí está o recado do nosso benfeitor Emmanuel nesse sentido, que também na revista O Reformador, ele não faria a leitura, trarei apenas o último parágrafo, já de uma mensagem do ano de 1953, em que, denominada Batei e Abrir-se-vos-á, em que ele resume aquilo que está no Evangelho segundo o Espiritismo e que mencionávamos há pouco, com essa ilustração dada aqui nessa mensagem. Diz ele: batamos com o nosso trabalho incessante e benéfico às portas do progresso e da fraternidade, e o Senhor realmente nos responderá com as bênçãos eternas do amor e da sabedoria. Não basta apenas pedir, não basta ensinar aos nossos filhos que, se estiver destinado, vai chegar. Aqui nós vamos, inclusive lá no Livro dos Espíritos, analisar com muito detalhe, quando ali no capítulo que fala sobre liberdade e determinismo, nós começarmos a entender definitivamente que a ideia de que tudo, absolutamente tudo, está programado e que Deus conhece absolutamente tudo o que vai acontecer, se essa for a perspectiva, nós não precisaremos fazer nada. Poderíamos todos nos sentar e esperar acontecer. Vejam o perigo de ensinarmos isso ou transmitirmos essa visão equivocada aos nossos filhos, porque se eles entenderem que basta sentar e esperar, um dia eu serei espírito puro. E sentar para esperar?
Um dia eu saberei tudo sobre matemática e português. E sentar para esperar, provavelmente nós estaremos também educando um espírito que não usará daquilo que é o maior benefício que nos foi entregue, que é exatamente a nossa liberdade para bater. E bater, que digo, como diz Emmanuel, é bater com o nosso trabalho, no esforço, no empenho, de fazer, obviamente, não que nós sejamos os maiores estudiosos ao estudar, sejamos os maiores trabalhadores ao trabalharmos, seremos as pessoas mais belas ao cuidarmos da aparência externa. Faremos o nosso trabalho na condição que nos foi dada, com dignidade. Porque se for na ausência, na carência, como é que eu posso auxiliar? Fazendo o meu trabalho de maneira digna. Se for na doença, se eu estiver na penúria, na doença física, como é que eu posso ajudar no meu trabalho? Com a paciência, tolerância, capacidade de resignação. Se eu estou, na verdade, no auge da saúde física e também consigo, na verdade, ter valores, bens materiais, como é que eu posso auxiliar? Seguindo como Jesus já dizia, saibamos dividir, organizar, dar daquilo que tendes e seguir Jesus nas suas propostas de amor. Então que nós possamos pensar hoje como é que nós estamos ensinando nossos filhos a bater por meio do trabalho, a dedicar-se a fazer algo diferente, cuidar um pouco mais da casa, cuidar um pouco mais de si mesmos, terem valores, na verdade, que ainda são pequeninos, mas que vão sendo construídos à medida que batem. Batem para que as portas se abram nesse sentido. É o convite que a nossa mensagem dessa semana, falando sobre o trabalho, nos faz e que vai um tanto aprofundado aí nessa leitura bíblica dessa mensagem de Jesus, trazida lá no capítulo de Mateus, no capítulo 7, já no finalzinho ali do Sermão da Montanha. Façamos nossas orações agora nesse instante, rogando a Jesus que possa interceder por cada um de nós, nos inspirando para que possamos retribuir com muito trabalho e no meio desse trabalho recebamos as inspirações celestiais para seguirmos melhor, avançando sempre, fazendo o bem, não só àqueles que conosco caminham, almas que nos foram entregues para a educação, mas especialmente àqueles que também estão longe, com quem não caminhamos diretamente, mas que sabemos, temos laços que nos amarram e nos prendem a cada um deles, e que possamos, Senhor, servi-los também, batendo sempre, pois tendo a certeza, sim, de que o Senhor abrirá a porta para cada um de nós. Que o Senhor nos ilumine e nos proteja nessa tarefa, que assim o seja. Um forte abraço a todos e uma excelente semana. Um abraço meu e do Guilherme, que não pôde estar conosco nessa semana em razão do trabalho, mas que deixa aqui um carinhoso abraço também a cada um de vocês. Fiquem com Deus, pessoal.